Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre resoluções de sistemas lineares e para isso a gente vai tratar dessa fatoração chamada de fatoração de Cholesky, utilizada para decompor matrizes que têm determinada característica, matrizes que são simétricas e positivas definida, utilizando uma decomposição G transposta, onde essa G é chamada a sua fatoração, sua matriz de Cholesky. Então vamos ver como que essa fatoração funciona. Então, como eu disse, esse consiste em um método para fatorar matrizes que são especiais, matrizes que são simétricas e positivas definidas. Então, primeiro vamos entender porque simétrica, uma matriz simétrica, a gente sabe o que é, né? Uma matriz ela é simétrica quando ela coincide com a sua transposta. Quer dizer, se eu troco linhas por colunas, ela não muda. Mas esse termo positiva definida, ele já é um pouco, a gente ouve menos, né? Então vamos definir o que vem a ser uma matriz positiva definida. Então eu digo que uma matriz A de ordem n é positiva definida se para todo vetor do Rn que é diferente de zero, diferente do vetor nulo, quando eu faço essa multiplicação x transposto por A por x, isso me dá estritamente positivo, isso é sempre maior que zero, tá? Então, de novo, uma matriz é positiva definida quando x transposto a x é maior que zero, qualquer que seja x um vetor do Rn não nulo. Bom, a história é que a gente vai ver nos próximos slides que caso eu tenha uma matriz A que ao mesmo tempo é simétrica e positiva definida, então é possível fazer uma fatoração dessa matriz com essa cara. É possível obter uma matriz G tal que A vai ser o produto de G com G transposta. E mais, essa matriz G, ela é uma matriz que é triangular superior e os elementos da sua diagonal são estritamente positivos, tá? Então a ideia vai ser resolver sistemas utilizando esse método de fatoração de Cholesky sempre que a matriz dos coeficientes for uma matriz simétrica positiva definida, porque nessas condições eu posso executar essa fatoração e aí fica fácil de resolver o sistema, uma vez que essas matrizes aqui são ambas triangulares, né? Se G é triangular superior, G transposta é triangular inferior, certo? Bom, mas vamos ver então como que a gente faz essa fatoração. Então, vamos considerar uma matriz A de ordem n e que satisfaça essa condição. As matrizes constituídas, as matrizes AKs, constituídas das primeiras K linhas e primeiras K colunas de A, elas sempre satisfazem que o seu determinante é diferente de zero, certo? Então, sob essas condições, a gente viu pelo pelo vídeo anterior, que essa matriz ela pode ser decomposta, né, a matriz A que satisfaz essa condição, pode ser decomposta como seguindo uma decomposição LU, né, como produto de uma matriz triangular inferior pelo produto de uma matriz triangular superior. Agora, essa matriz U, ela pode ser fatorada, pode ser decomposta como uma matriz diagonal D e uma matriz triangular superior U barra, em que essa triangular superior U barra tem somente números uns na sua diagonal, certo? Então, uma vez que a gente faz isso, que a gente decompõe, que a gente escreve a matriz U, né? Então a gente tem a matriz A, que é LU, e uma vez que a gente escreve essa matriz U como uma matriz diagonal vezes uma matriz U barra, onde o barra é triangular superior e só tem um na diagonal, então a gente pode decompor a matriz A
em uma matriz LD U barra. Então, essa matriz A vai poder ser fatorada, né, em LD U barra, em que L é uma matriz triangular inferior, com a diagonal unitária, porque vem daquela decomposição L da fatoração LU que a gente já viu. D é uma matriz diagonal e o barra é uma matriz triangular superior, também com diagonal unitária, tá? No exercício para refletir que vai vir no final desse vídeo, a gente vai demonstrar, vai ser proposto que se demonstre essa observação. Bom, outra informação que a gente tem é que a matriz A que a gente está considerando, ela é uma matriz simétrica. Se ela é uma matriz simétrica, então quer dizer que quando eu faço A com A transposto, isso coincide. Então isso significa que se A é escrito como uma matriz triangular inferior, uma matriz diagonal e uma matriz triangular superior, uma vez que a A é igual a transposta, essa matriz triangular superior vai ter que ser a L transposta, vai ser a transposta da nossa matriz triangular inferior aqui. Então, a gente tem ainda que essa matriz A sendo simétrica, a gente conclui isso, que o nosso U barra é, na verdade, L transposto, tá? Então, sob essas condições, a gente tem que a nossa matriz A, ela é escrita como esse produto LD, L transposto, certo? Onde L vai ser uma matriz triangular inferior com puros uns, D uma matriz diagonal, e L transposto, né, vai ser uma matriz triangular superior com puros uns na diagonal, tá bom? Bom, vamos olhar para essa observação aqui agora. Porque o que será que a gente pode falar alguma coisa sobre os elementos dessa matriz D, dessa matriz diagonal? Então, essa observação diz o seguinte: se você tem que a matriz A é positiva definida, então os elementos que aparecem nessa diagonal D são estritamente positivos. Vamos ver por que isso funciona, por que isso é verdade. Então, de fato, ó, se a minha matriz A é positiva definida, então quer dizer que x transposto a x é sempre maior que zero, qualquer que seja x do Rn, vetor não nulo, certo? Então, isso significa, uma vez que eu sei que a matriz A pode ser escrita como LD, L transposto, então colocando aqui no lugar de A LD, L transposto, então isso significa que x transposto vezes LD, L transposto vezes x é maior que zero. E se eu chamo L transposto vezes x, esse pedacinho aqui, de y, então x transposto L vai ser o nosso y transposto, e eu posso escrever esse pedaço aqui como y transposto dy, né? Em que y é justamente L transposto x, certo? Ok, agora, uma coisa que a gente precisa observar é o seguinte: se a gente tem que y é um vetor não nulo do Rn, então vai existir um x não nulo, tal que essa igualdade é válida. Quer dizer que esse sistema aqui tem solução. E de fato, né, vamos pegar um y aqui, vetor do Rn, L transposto, eu sei que é uma matriz triangular superior com puros uns, e mais aparecem aqui aqueles coeficientes do método da eliminação de Gauss,
porque ela é a transposta da L que a gente já conhece, né? E o x é esse vetor. Então, se a gente quer resolver esse sistema, L transposto x igual a y, então a gente vai multiplicar aí linha por coluna e igualar com esse vetor y, né? A gente vai ter aqui um sistema que vai ter n equações e n incógnitas, né? Porque os x's são vetores, o x é vetor não nulo, então quer dizer que x1, x2 até xn não pode ser nulo simultaneamente, então eu tenho n equações, né? E tenho n incógnitas aqui. Então, esse sistema tem n equações e n incógnitas, ele vai possuir uma única solução. Então, de fato, eu consigo encontrar esse y. Qualquer que seja y, existe x, tal que L transposto x igual a y. Se vale para qualquer y, em particular, vale para esse y, que é aquele vetor canônico dado por EI, né, que significa o vetor 0, 0 e que aparece 1 na iésima posição, e aí eu continuo com 0, né, aquele vetor do Rn que satisfaz isso, né, todos os elementos são 0, só o da iésima posição que é 1. Então, se eu pego o y igual a esse vetor EI, quando eu faço a multiplicação EI transposto vezes a matriz diagonal vezes EI, isso vai dar justamente o elemento que está na posição D e I da diagonal. E como esse produto aqui é maior que zero para qualquer y, em particular é maior que zero para esse y igual a EI. Onde que eu quero chegar com essa discussão? Eu quero chegar que esse elemento D e I, qualquer que seja I, é sempre positivo, né? Então a gente provou isso, né? Que se A é positiva definida e A é escrito dessa maneira, os elementos da diagonal dessa matriz D são estritamente positivos, certo? Nós acabamos de discutir isso. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo, olha, se você tem que A é uma matriz simétrica positiva definida, então essa matriz A, ela pode ser fatorada da seguinte maneira, ela é fatorada como um produto LD, transposto, onde L é triangular inferior com diagonal unitária e D tem elementos na diagonal que são estritamente positivos, certo? Então, essa é uma matriz diagonal, né? O que significa isso? Eu tenho uma diagonal aqui e tudo fora dela é zero. E o que eu sei é que esses elementos que aparecem na diagonal, eles são estritamente positivos. A gente acabou de demonstrar. Bom, se esses elementos que estão na diagonal são estritamente positivos, então isso significa que a gente pode escrever essa matriz D como um produto D barra por D barra, onde D barra é igual a raiz de D e I, certo? Ou D e I, né, é D e I barra ao quadrado, né? E eu sei que essa raiz aqui está bem definida, porque eu sei que D e I, nos reais, né? Porque eu sei que D e I é sempre positivo. Então, como que a gente vai obter a fatoração de Cholesky? Bom, basta chamar G, a nossa matriz G aqui, como esse pedacinho LD barra. Porque se G for esse pedacinho LD barra, a G transposta vai ser D barra L transposta, certo? Então, a gente vai ter que a nossa matriz A, que tem essa decomposição, vai poder ser escrita como G transposta, certo? Em que, uma vez que essa L
é triangular inferior e uma vez que essa D barra é diagonal, então LD barra vai ser uma matriz triangular inferior. E essa diagonal, uma vez que a diagonal da L é formada por puros uns, e uma vez que D barra tem diagonal positiva, então a G vai ter diagonal estritamente positiva, certo? E é isso que nos dá essa fatoração, que a gente chama de fatoração de Cholesky. Se eu tenho uma matriz A simétrica positiva definida, então existe uma única matriz triangular inferior G, de ordem n, cuja diagonal é positiva, e de modo que A é escrita como G vezes G transposta. Ok? Então vamos aqui pegar um exemplo. Esse exemplo foi tirado do livro da Márcia. Então a gente tem aqui essa matriz A. Quando a gente calcula os fatores L e U dessa matriz A, então a gente obtém esse fator L e esse fator U. Bom, se a gente considera que esse fator U pode ser decomposto como essa matriz diagonal D vezes essa matriz triangular superior barra, então a nossa matriz A ela é escrita como uma matriz L vezes D vezes o barra, certo? Agora, uma coisa que a gente pode observar é o seguinte, ó, nesse o barra e J, né, aparecem aí os valores da matriz U e J divididos aí pelos U e Is, pelos elementos da diagonal, né? E é justamente o que aparece nessa diagonal aqui, para que eu possa multiplicar e para que esse produto dê esse, certo? E outra coisa que a gente observa aqui é que a transposta dessa matriz U barra é igual a essa matriz L. Se eu pego essa linha, ela é igual a essa coluna. Essa linha é igual a essa coluna. Essa linha é igual a essa coluna. E essa linha é igual a essa coluna. Então, quer dizer que a nossa matriz A, ela vai ser escrita como L, D, L transposta, certo? Ela atende a essas propriedades, certo? Bom, uma vez que essa matriz D, essa matriz diagonal, olha, a diagonal é formada estritamente por números positivos, né? Então eu posso escrever essa matriz D como o produto dessas matrizes D barra, em que D barra vai ser essa matriz aqui, que é justamente tirar a raiz quadrada dos elementos daqui da D, né? Então, aparece a raiz quadrada desses elementos aqui na diagonal da D barra. Então, quer dizer que a matriz A, ela pode ser escrita como L, D barra, L transposta, certo? Então, se a gente faz LD barra como a nossa G, que é justamente essa matriz aqui, então quer dizer que a nossa matriz A vai poder ser escrita como G vezes G transposta, certo? Então a história é essa. Bom, a gente pode se perguntar, né, se não tem uma maneira da gente determinar logo, porque aqui para determinar quem é essa G, quem é essa matriz G, né,
a gente está fazendo o seguinte, a gente está fazendo a decomposição LU, aí a gente olha esse U como um DU barra, aí a gente vê que esse U barra é transposta da L, aí a gente vai e vê que a diagonal AD é sempre positiva, e aí faz essa decomposição. E ele está transposto aqui, né? E aí chama isso de G. Será que não tem uma maneira mais direta da gente deduzir os elementos dessa matriz G? Então vamos ver alguns cálculos aí para a gente tentar ver qual é a cara desses elementos G's aí em função dos nossos elementos A e J da matriz A, tá bom? Então vamos considerar que A seja uma matriz simétrica, positiva definida. Então quer dizer, é possível fazer a fatoração de Cholesky dela, certo? E ela tem essa cara, digamos que ela tenha essa cara. Bom, se é possível fazer a fatoração de Cholesky dela, então quer dizer que A é escrita como, como produto, né, de duas matrizes, uma matriz G e uma matriz G transposta, né, de modo que a matriz G é uma matriz triangular inferior com os elementos da diagonal positivos. E a G transposta, por sua vez, né, como essa é triangular inferior, a G transposta vai ser triangular superior, né, com a diagonal também positiva. Né? Aqui ela não coloca esses elementos porque eles são todos nulos, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui agora? Vamos tentar deduzir, entender qual é a cara, quem são esses elementos G e J que aparecem nas matrizes G e G transposta, tá? Então, vamos tentar realizar esse cálculo com base nas colunas, em cada uma das colunas aí da matriz A. Então, vamos pegar aqui, ó, a primeira coluna da matriz A. Eu sei que essa primeira coluna da matriz A vai ser o produto, vai ser determinada, né, pelo produto da matriz G com a primeira coluna da matriz G transposta, certo? Então, essa primeira coluna de A, ela é dada pela multiplicação da matriz G com a primeira coluna da matriz G transposta, certo? Por um lado, quando eu multiplico isso por isso, né, então eu vou ter G11 vezes G11, G11 ao quadrado. G21, G22 vezes G11, vou ter G21, G11, né? E assim sucessivamente. Até, se eu pego essa linha e multiplico por essa coluna, a resposta vai ser GN1, G11, né? Porque aqui é sempre zero. E quando eu comparo com a primeira coluna da matriz A, então eu vou chegar nessa observação. G11 é raiz de A11, certo? Porque G11 ao quadrado é igual a A1. E GJI, olha, eu venho e substituo. Observe que todos os outros elementos dependem do G11, né? E o nosso GJI vai ser dado por AJ1 dividido por G11. Por quê? Porque GJ1 vezes G11 é igual a AJ1, certo? Então, a gente só está isolando os GJ1s aí. Então, a gente consegue determinar essa primeira coluna dessa matriz G. Porque o G1 a gente determina é raiz de A11 e os outros GJ1s estão definidos em função do AJ1 e do G11.
Então a gente consegue determinar a primeira coluna da nossa matriz G, certo? Bom, vamos tentar agora então ver quem é a segunda coluna da matriz G. Então, para isso, a gente vai se basear na segunda coluna da matriz A. Então, quem que é a segunda coluna da matriz A? É o resultado na multiplicação de G pela segunda coluna de G transposta, certo? E quando a gente faz esse produto, então aqui vai aparecer, lembra que essa matriz é triangular inferior, né? Então vai aparecer G11 vezes isso daqui, que vai ser simplesmente G11, G21, certo? Então daqui a gente consegue saber quem é o G21, porque A21 vai ser G11 vezes G21. O A21 a gente conhece, o G11 a gente conhece, então a gente vai conhecer também G21, certo? Que é isso aqui, né? A21 sobre raiz de A1. Bom, se a gente continuar fazendo as contas, então a gente vai ter G21 ao quadrado mais G22 ao quadrado igual a A22. E a gente já sabe quem é o G21, então a gente consegue descobrir o G22. E assim sucessivamente, certo? Então, o fato é que a gente vai chegar num conjunto de equações que vão nos dizer coisas desse estilo. Nessa segunda linha, né, G21 ao quadrado mais G22 ao quadrado igual a A22. Então, a gente vai conseguir inferir G22. E quando a gente varia as outras linhas de G, multiplica por essa segunda coluna de G transposta, a gente vai ter aqui, ó, G22 está sempre aparecendo aqui. Aqui está aparecendo GJ2. E aqui está aparecendo G21 sempre. E aqui está aparecendo GJ1. Então, a gente vai ter essa igualdade aqui. GJ1, G21, mais GJ2, G22, igual a J2. Para esse J variando de 3 para frente. Então, se a gente isola aí esses elementos GJ2, por que isolar GJ2? Porque os GJ1s a gente já conhece, eles foram calculados aqui atrás, quando a gente fez o cálculo da coluna 1. Então, se a gente isola esse GJ2, a gente consegue dizer que o GJ2 é dado por AJ2 menos GJ1, G21 dividido por G22. A gente tem essa expressão para esses elementos da segunda coluna. E ok, a ideia é continuar com esse procedimento, certo? Para a gente tentar obter a cara dos elementos da késima coluna de G. Como que a gente obtém esses elementos? Então, a gente vai olhar para a késima coluna de A, vai pegar a matriz G e multiplicar pela coluna késima da G transposta, certo? Quando nós fizermos isso, então nós vamos obter essas igualdades. Nós vamos obter que o nosso AKK vai ser dado por essa soma. Nós vamos obter que o GKK ele pode ser obtido dessa maneira, como o AKK menos esse somatório aqui de I variando de 1 até K menos 1 de GKI ao quadrado, né? Basta aqui, a raiz disso, perdão, basta aqui isolar esse GKK nessa igualdade, né? Então, a gente está passando tudo isso para o outro lado.
e tirando aí a raiz quadrada, né? E a gente vai ter também que os AJKs, eles vão ser dados por essa expressão, onde o GKK a gente já sabe quem é, e para todo mundo, para todo I que variar de 1 até K menos 1, esses GKs eles já vão ter sido computados. Então, o que a gente vai precisar calcular aí, quando a gente quiser, quer dizer, todos esses elementos, GJ1, GJ2 até GJK-1, eles já vão ter sido calculados, né? Então, a gente vai ter aí que encontrar esse GJK simplesmente isolando, né? E ele vai ser dado por AJK menos a soma desses outros elementos dividido por GKK, certo? Então, com isso, com esse método, aqui, GJK, isso aqui a gente só isolou nessa equação aqui, nessa igualdade. Vão ser os AJKs menos a soma desses GJI e GKI, né, porque a gente passou tudo isso para o outro lado, dividido por GKK, certo? Que é o que aparece aí. Então, de certa maneira, aqui a gente tem uma forma, né, de conseguir encontrar esses elementos, né, da matriz G por meio de uma substituição progressiva e também por meio do nosso AJI, né, dos coeficientes aí da nossa matriz, tá bom? Bom, esse algoritmo aqui de fatoração de Cholesky nada mais é que um resumo do que eu acabei de descrever, do procedimento que eu acabei de descrever. Então, eu vou deixar para vocês olharem com calma nas notas de aula, para reverem. E aí, a pergunta que vem é: ok, mas eu quero usar essa fatoração para resolver sistemas, né? Como que eu faço isso? Então, a história é a seguinte: vamos supor que a gente tem um sistema aí, um sistema AX igual a B, certo? E vamos supor que essa matriz A seja uma matriz que satisfaz as condições supracitadas no início do vídeo, né? Ela é simétrica, ela é positiva definida. Então, se ela é simétrica e positiva definida, quer dizer que A pode ser escrito como produto G vezes G transposto, né? Em que G é uma matriz triangular inferior, cuja diagonal é positiva. Ok, então a gente está trocando aqui A por G vezes G transposto. Bom, aí a gente vai usar um esquema parecido com o que a gente fez lá quando a gente fazia fatoração LU. A gente vai chamar G transposto X de Y. E aí a gente vai olhar para o sistema GY igual a B e vai resolver esse sistema. GY igual a B. Esse sistema é fácil de resolver porque G é uma matriz triangular, certo? Inferior, nesse caso, vai ser por substituições progressivas. Bom, mas na verdade a gente quer achar quem é o x, né, que satisfaz essa igualdade. Então, depois que a gente encontrar esse y, a gente vai partir para a resolução desse sistema, do sistema G transposto x igual a y. E aí, esse sistema também é fácil de resolver, porque G transposto vai ser uma matriz triangular superior, e a gente vai conseguir também resolver por meio de substituições regressivas agora, certo? Então, aqui, a resolução do sistema em si, a gente utiliza uma técnica parecida lá com o que a gente fez na decomposição LU, né? Ok, então, para que vocês pensem um pouquinho, tentem fazer, para a gente discutir na próxima aula, são 2 exercícios, são 2 para refletir. Então, o primeiro aqui é mais teórico, que são relativos a
aquelas observações que eu falei no início do vídeo, né? Digamos que você tem uma matriz A que possa ser decomposta dessa forma como um produto LU. Então, essa matriz U, ela pode ser reescrita como uma matriz diagonal vezes uma matriz U barra, em que essa matriz U barra possui somente valores uns na diagonal, certo? Então, o que eu peço primeiro na letra A é para vocês darem a cara dessa U barra, mostrar que a U barra, os elementos da U barra e J, satisfazem essa igualdade. Ele é igual a U e J dividido por U e I, certo? E o item B, a gente até discutiu um pouco, né? A resposta está no meio do vídeo aí, mas tentem pensar um pouco sobre isso. Quando será que essa decomposição LDU barra pode ser escrita como LD L transposta? Quando que eu posso reescrever essa matriz A, que é dada via essa decomposição LDU barra, como LD T transposto? Ok. O segundo exercício já é um exercício mais de aplicação mesmo do método, para a gente treinar um pouco sobre o método, certo? Então, são dadas essas matrizes A e B, e aí o item A pede para mostrar que essa matriz A é positiva definida. E uma vez que a gente provou que ela é positiva definida, então ele pede para a gente calcular o fator de Cholesky, que é justamente aquela matriz G que eu descrevi. Bom, e o item B pede para utilizar essa fatoração de Cholesky, né? Uma vez encontrado o fator de Cholesky, a gente pode decompor a matriz A como G vezes G transposta. Então, pede para usar essa fatoração para resolver esse sistema AX igual a B.